Vamos falar hoje sobre obesidade, minha gente. É necessário entender, compreender o assunto a partir das consequências que traz para a nossa saúde. Doutor Luiz Carlos já está aqui para conversar com a gente a respeito desse assunto. Pode vir, doutor. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Jornal do Piauí. É muito bom recebê-lo. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, telespectador. Muito obrigado pela presença. As pessoas estão atentas ao risco da obesidade hoje, doutor? A gente está trabalhando sempre e tentando mostrar a importância do controle do peso para a população por conta das consequências graves que o mundo vem sofrendo por conta da obesidade. Diga-se de passagem, hipertensão, diabetes e principalmente, ou melhor, o que a gente tem constatado ultimamente é o aumento da incidência de câncer por conta da obesidade. Até o câncer? Até o câncer. Olha só, vamos tratar mais desse assunto. Vamos colocar a primeira informação aqui na tela, porque a gente precisa saber exatamente o que é e como é que é feito o diagnóstico da obesidade, né, doutor? Bom, o que é obesidade, né? Na verdade, é o aumento, o acúmulo de gordura no nosso organismo e leva a um aumento do peso. Existe um cálculo matemático, é conhecido como índice de massa corpórea, e o indivíduo que tem um índice acima de 30 é considerado obeso. Essa obesidade é dividida em 3 graus, né? Obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. E, consequentemente, entrou nessa faixa de obesidade, ele está sujeito ao risco dessas complicações e das doenças que estão associadas a esse quadro, certo? São fatores genéticos, né? Fatores ambientais é o que mais impacta hoje. Existem alguns pacientes que realmente têm um cunho genético, mas o comportamento e o sedentarismo hoje são os que mais impactam para aumentar a incidência. Então, deixar isso claro, porque muita gente pensa assim, não, o meu caso é genético, então não há o que eu possa fazer, eu tenho que conviver com isso. Mas, na verdade, você pode reagir a isso, apesar desse componente genético? Sim. A ideia é que o obeso, ele não só é obeso porque come, certo? Isso é que é importante que a população comece a entender isso. Ele come porque ele tem essa predisposição. Certo? Falando num português bem simples, é só você ver que tem pessoas que comem e não engordam, certo? Então, não é só por conta de comida. Existem componentes genéticos, componentes hormonais que fazem com que que aquele indivíduo acumule mais peso do que outros. E tem sempre aquele julgamento, né? A pessoa que está acima do peso é porque tem preguiça de fazer atividade física. Também tem esse outro conceito, né? Esse conceito caiu por terra. Caiu por terra. Certo. Não tem por que culpar o obeso de ser obeso. Não é preguiça, não é aquela pessoa não consegue fazer isso. Não é isso. Ele tem uma predisposição para aquilo ali. Porém, a gente sabe que o sedentarismo, a falta de atividade contribui para que o peso aumente. Vamos falar um pouco sobre os impactos para a saúde das pessoas. A obesidade afeta, não estamos trazendo só uma questão estética, doutor, estamos falando de um caso que afeta diretamente a saúde das pessoas, né? É importante ficar claro que quando a gente fala de obesidade, nós não estamos falando de estética jamais. E vamos esquecer esse ponto. A nossa preocupação hoje é diminuir o impacto do diabetes, é diminuir o impacto não só social, mas o impacto financeiro. O custo com medicações, com internações, por conta de doenças cardíacas, por conta de problemas articulares. E o que a gente vem percebendo, estudos recentes vêm mostrando o aumento, a incidência de câncer, inclusive em pacientes mais jovens, abaixo de 50 anos, certo? Relacionados ao acúmulo de gordura, né? Questões psicológicas, a saúde mental do paciente que tem excesso de peso fica um pouco prejudicada por conta dessa condição. O que chama mais a atenção é o percentual da população que vem aumentando muito em relação, ou melhor, o diagnóstico de obesidade, o percentual da população com obesidade é que vem aumentando muito nos últimos 11 anos. Vamos mostrar isso aqui na tela, para a gente tentar ver melhor? O índice vamos falar um pouco sobre essa questão dos índices, né, de obesidade. Para se ter uma ideia, né, esse dado é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Em 2022, 31% da população brasileira, tá certo, estava na faixa de obesidade. Então, você vê que 31,2% estava na faixa normal e a mesma quantidade estava na faixa de obesidade.
certo? Isso é que vem prejudicando, ou melhor, o que vem chamando a atenção da classe médica. Se você somar o percentual que está com obesidade com os 34% que estão acima do peso, ou seja, não estão obesos, mas estão acima do peso, estão com sobrepeso, dá mais de 60% da população. E essa população está mais sujeita a essas condições que nós comentamos anteriormente. Essa população está mais sujeita à hipertensão, à diabetes e ao câncer, que é o que vem chamando a atenção da gente. É muito impressionante esse dado. Que é preocupante. Menos da metade do brasileiro está dentro do peso adequado. Isso é uma questão que já se observa, né? 31,32% somente. Exatamente. É um dado preocupante. Porque isso impacta na saúde, é custo para a saúde, é custo social, pessoas que perdem qualidade de vida por conta dessa condição. Doutor, quando a gente fala sobre esse assunto, muita gente até recomenda, os especialistas até às vezes comentam, né? Olha as fotos do brasileiro dos anos 60, do brasileiro dos anos 50, as fotos de imagens públicas, o perfil era diferente. De fato, o brasileiro era mais magro em anos anteriores? Sim. Eu ousaria dizer que não só o brasileiro, certo? Algumas comunidades, por exemplo, o Brasil imita muito os Estados Unidos, então o padrão de vida desses países mudou muito, certo? Comodidades como transporte, elevadores, veículos motorizados. E aqui no Brasil, principalmente na nossa região do Nordeste, o clima não favorece a gente andar a pé. Tá certo? A questão da segurança também não favorece com que a gente ande livremente pelas calçadas. O resultado é que hoje a gente dispõe de veículos motores e a gente abusa um pouco dessa condução. Resultado, mantivemos o mesmo costume alimentar, mas comemos em menor, ou melhor, queimamos essa energia em menor quantidade. Vamos falar um pouco sobre tratamento, que é uma coisa importante, para fazer uma prevenção. Primeiro, falando sobre prevenção em relação à obesidade, que passos precisamos dar? Bom, o primeiro passo são os hábitos, né? É importante a alimentação, a prática de atividade física para aumentar a queima energética, a qualidade do sono é importante para esse tipo de condição, tentar dormir com qualidade, dormir cedo, acordar cedo, certo? Não tenha dúvida que uma alimentação balanceada faz parte, onde existe já uma frase clichê na endocrinologia e na nutrição, vamos dizer assim, que é descascar mais e desembalar menos, né? Então, assim, quanto mais natural for a sua alimentação, melhor, tá certo? E, claro, evitar o abuso de substâncias que promovem o aumento de peso, como o álcool, o açúcar. O açúcar, eu costumo falar, o açúcar escondido em alimentos como o pão, o arroz, as farinhas, né? Farinha de trigo, farinha de mandioca, enfim. São alimentos que vão dar um aporte de energia muito grande para o indivíduo e se o indivíduo não queima essa energia, ele vai guardar como gordura no nosso organismo. E o tratamento? Os tratamentos que existem, que estão à disposição para que as pessoas possam enfrentar a obesidade? Bom, tratamento clínico, inicialmente, né, com dietas, com programa de exercícios. Claro, existem alguns distúrbios comportamentais que precisam ser avaliados pelos profissionais da psicologia e da psiquiatria. É público e notório o surgimento de várias medicações que a gente tem hoje que são importantíssimas no controle da obesidade e desempenham um papel importante. E, claro, a cirurgia bariátrica hoje é o tratamento, vamos dizer, de redução de peso e de controle dos efeitos da obesidade que tem uma eficácia mais rápida em conseguir esse resultado, certo? Como também uma manutenção da perda de peso por mais tempo, certo? Vale ressaltar que todos são importantes e todos são eficazes. Varia de um para outro, perfeito. Mas todos estão dentro da gama de tratamentos que a gente tem para resolver essa, entre aspas, pandemia da obesidade. Os médicos definem a aplicação de cada um. Cada caso merece um tratamento específico. Isso aí precisa ser feita uma avaliação multidisciplinar com médicos de especialidades como a endocrinologia, a cardiologia, o cirurgião digestivo e profissionais como o nutricionista e o psicólogo. E as cirurgias bariátricas, doutor? Vamos falar um pouco sobre elas, porque existem técnicas diferentes, né? E as aplicações, o momento em que se pode fazer essa cirurgia. Pronto.
A cirurgia, ela vem se desenvolvendo no que nós comentamos no começo. Existem pessoas que têm informações genéticas e hormonais que predispõem aquele indivíduo ao aumento do peso. E a cirurgia tem se desenvolvido nesse sentido. Você vê um bypass gástrico, por exemplo, altera os hormônios que aumentam a nossa fome e aumentam a quantidade dos hormônios que mantêm a saciedade. Ou seja, a gente tem um desejo menor, vamos dizer assim, num português bem claro, a gente tem um desejo menor pelo alimento, tá certo? Além disso, como restringe a capacidade de armazenamento e restringe a capacidade de absorção do alimento, a gente tem uma perda de peso rápida, em torno de 35, 40 quilos. Nem todo paciente vai ter indicação, né? O critério para indicação de cirurgia, normalmente, são pacientes que têm um nível de obesidade intermediário a alto, né? A obesidade grau 2 e a obesidade grau 3, e tem que ter, pelo Conselho Federal de Medicina, alguma doença associada relacionada com a obesidade. Hipertensão, diabetes, gordura no fígado, cálculo na vesícula, etc. Muito bom. Vamos falar um pouco sobre, ainda falando sobre essas cirurgias, né? Há uma necessidade de preparação para cirurgias, mas aí estão alguns procedimentos, doutor. Isso, aí são os procedimentos realizados no Brasil, né? São os procedimentos que são autorizados pelo CFM. O mais utilizado é a gastrectomia vertical, né? O mais feito. Qual deles aqui? É o que está, esse aqui. Esse aqui em que a gente diminui só a capacidade de armazenamento do estômago, né? Aqui está o estômago, a gente tira em torno de 85 a 95% do estômago e o paciente fica só com essa linha reta para armazenar alimentos e a gente não altera o trajeto de absorção do alimento, tá certo? Aqui, o também, vamos dizer assim, empatado com ele em indicação, o bypass gástrico, onde a gente reduz a capacidade de armazenamento do estômago e faz um desvio de absorção no alimento, normalmente 2 metros de desvio, e o alimento só passa a ser absorvido aqui abaixo, depois de 2 metros passado pelo intestino. Então, você tem um componente de restrição alimentar, ou seja, diminui a capacidade de armazenamento, como também diminui a capacidade de absorção. Esse hoje é o mais eficaz em alterar, em promover alterações hormonais que vão melhorar a saciedade do paciente. Impressionante. Agora, falando sobre pós-cirurgia, porque a pessoa fez a cirurgia e imagina, bom, agora posso fazer o que eu quiser, comer o que eu quiser? Como é que funciona todo o processo pós-cirúrgico até o fim da vida dessa pessoa? O sucesso no tratamento da obesidade consiste na consciência do paciente de que ele não precisa apenas perder peso. É importante que o paciente tenha a concepção, tenha a percepção de que ele precisa mudar de vida, certo? Ou seja, um acompanhamento com o nutricionista para orientar o tipo de alimento e a dieta. O psicólogo é importantíssimo, porque ele não vai ter mais aquela capacidade de se alimentar como antigamente, então ele pode sofrer psicologicamente por isso. A atividade física orientada por um educador físico é importante porque aumenta a queima de energia e mantém a perda de peso, de maneira que, se você consegue fazer essas adaptações na dieta e na rotina de exercício, como também na rotina de vida, tá certo? A gente vai ter um controle melhor daquilo que poderia ser complicação da obesidade nesses pacientes, complicação da hipertensão, complicação do diabetes e do câncer. Vamos falar um pouco sobre os mitos que existem em torno dessa questão? Eu acho que é importante a gente conscientizar as pessoas sobre o assunto na tela para vocês. Existem conceitos errôneos, né, sobre a obesidade e cirurgia bariátrica, doutor. As pessoas precisam entender melhor esses dois conceitos. O mais importante, nós comentamos no começo, né? É tirar... A gente tem que eliminar a ideia de que o obeso é obeso porque come demais e porque ele não consegue, ele não quer fazer atividade física, porque ele é preguiçoso. Isso aí caiu por terra. A gente não pode culpar o paciente por conta disso. Um mito também, assim, que o pessoal questiona muito no nosso consultório após a cirurgia bariátrica. Eu sou obrigada, eu não quero fazer cirurgia bariátrica porque eu vou ter que ficar fazendo reposição de vitaminas, reposições de minerais. Isso não é uma regra. Existem, mais uma vez eu insisto, cada caso é um caso. Vão ter pacientes que vão precisar, como também tem pacientes que podem apresentar alguns distúrbios psiquiátricos, psicológicos, distúrbios endócrinos. Isso é
descrito e é possível, mas não é uma regra. O percentual que a gente tem hoje no nosso dia a dia é pequeno, tá certo? De maneira que o importante é a gente ver a obesidade, ver o excesso de peso como uma situação que precisa ser cuidada e ser tratada com mais rigor. E o que há de mais moderno hoje na medicina em relação a esse assunto, além das cirurgias? Além da cirurgia, nós vamos ter agora aí, no futuro, uma produção de medicações que cada vez mais vão substituir, vão imitar os hormônios que promovem a saciedade do paciente, tá certo? Ajudando principalmente aqueles pacientes que estão na faixa de obesidade e não têm indicação de cirurgia, né? Pesquisas que mostram essas alterações em relação, ou melhor, essa relação desses hormônios com o tratamento da obesidade e esse controle em cima deles, ajudando na manutenção do peso, como também novas tecnologias e tratamentos em desenvolvimento para a cirurgia, por exemplo, com o advento da robótica na cirurgia. Olha, muita coisa realmente para acontecer. A ciência servindo também para o combate à obesidade e a promoção da saúde. Eu quero agradecer ao senhor, doutor. Muito obrigado pela presença no Jornal do Piauí. Eu que agradeço a oportunidade, Joel. Sempre às ordens, sempre à disposição para esclarecer a população junto com vocês. Muito obrigado mesmo.